Cada título do Tesouro Direto tem a sua especificidade, ele tem o seu objetivo, e isso você tem que analisar conforme os seus objetivos também em relação à sua situação financeira. Mas primeiro vou tomar meu café. O tesouro do céu é a verdade do universo. É algo que vai surpreendê-lo agradavelmente. O tesouro do céu? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Tesouro Direto. Aqui a gente vai explicar as principais características ali do Tesouro Selic, do Tesouro IPCA e do Tesouro Pré-fixado. Se você não sabe como isso funciona, fica até o final do vídeo que a gente vai ter bastante informação valiosa aqui que vai simplificar muito e vocês vão esclarecer as dúvidas que você tem em relação a isso. Mas antes de começar a falar sobre o Tesouro Direto, eu queria pedir uma coisa para vocês. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês que vai agregar conhecimento, vai esclarecer essas questões em relação a investimentos, a renda fixa, renda variável, tem bastante coisa planejada legal para trazer para vocês. Segue a gente na página do Facebook, tá passando aqui no Instagram, no Twitter, eu trago bastante conteúdo diferente lá também, diariamente. Tá passando agora aqui nas redes, em algum ponto aqui do vídeo tá passando as nossas redes sociais, então segue a gente lá que vai com certeza agregar na vida de vocês. Então, gente, o Tesouro Direto basicamente ele consiste em um governo emitir dívidas federais e assim a população consegue investir nesses títulos e conseguir ter uma rentabilidade acima da média da poupança, acima de alguns investimentos mais comuns ali, de bancos e etc., de maneira segura e que consiga obter uma renda passiva até significativa ao longo do prazo. Então, basicamente, a gente tem alguns títulos principais em que você pode investir e garantir uma rentabilidade. Então, basicamente, existem três títulos principais, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Cada título desse tem uma característica específica e segue alguns índices que ditam qual será a sua rentabilidade e quais serão as regras para que você tenha o retorno, tenha o rendimento em cima deles. Talvez ele seja o mais famoso entre todos esses títulos que eu estou mencionando aqui. A taxa Selic ela é basicamente a taxa de juros definida no país. Muitos bancos utilizam essa taxa como métrica, né, para definir os seus juros de financiamentos e etc. E aí, muitos utilizam essa métrica. A taxa Selic, a principal característica dela é em relação à liquidez. Ela é o título mais líquido em relação aos outros, porque você não tem que esperar até o final do título vencer para você conseguir resgatar o seu dinheiro tendo uma perda de rentabilidade. Isso acontece nos outros títulos. O Tesouro IPCA e o Tesouro Pré-fixado, ele tem a característica de se você resgatar antes do dinheiro da taxa de vencimento, ele vai fazer com que você perca a rentabilidade e, em alguns casos, até um pouco do dinheiro do que você investiu. Então, a taxa Selic ela é uma ótima opção para você que talvez precise daquele dinheiro e não tenha certeza se pode esperar tanto tempo para poder recuperar aquele dinheiro investido. O Tesouro Selic, graças a isso, é uma excelente opção para você colocar sua reserva de emergência, por exemplo. Você que vai estar montando sua reserva de emergência ali, que está guardando os seus 6 meses de custos mensais, é uma excelente opção, porque você consegue ter uma liquidez muito boa. Às vezes, com um dia útil, você consegue ter o dinheiro na conta da corretora e transferir para a conta do seu banco e utilizar aquele dinheiro para qualquer necessidade que tenha aparecido. Um dos pontos negativos dessa taxa Selic, desse investimento no título da taxa Selic, é a rentabilidade atualmente. A taxa de juros, ela caiu muito. No último ano, ela caiu de um patamar de 6% para 2,25%. Isso faz com que tenha uma queda muito grande na rentabilidade desse investimento, não se tornando mais tão atrativo se você busca rendimentos mais altos. Então, ela é excelente para quando você quer preservar o seu dinheiro, tendo um rendimento mínimo, mas uma segurança muito alta e uma liquidez muito boa. É o principal fator que diferencia ele dos outros títulos. O Tesouro Pré-fixado, ele é basicamente pré-fixado. Ele não tem muito segredo. Você vai ter uma taxa em que o Tesouro Pré-fixado é definido, e aí você consegue calcular o seu ganho, a sua rentabilidade até a data de vencimento. Digamos que o título tenha também 10 anos, por exemplo. Daqui em 10 anos, em 2030, você vai resgatar aquele dinheiro atrelado àquela principal taxa, aquela taxa do início.
essa taxa do início, digamos que fosse 7% ao ano. Então, ao longo de 10 anos, o seu dinheiro vai render 7%, e aí você vai conseguir ter uma previsão de quanto vai receber. Uma característica desse tipo de título é que ele tem um valor mínimo de investimento. Às vezes, alguns valores são até um pouco altos, como, por exemplo, R$1.000. Então, é interessante investir nesses títulos quando você tem uma perspectiva de que, por exemplo, o Tesouro IPCA vai cair, né, a inflação vai cair, e você não quer perder a sua rentabilidade, ou então a taxa Selic vai cair, como a gente tem visto ultimamente. Atualmente, se eu não me engano, ela está em 2,25% ao ano, sem contar a inflação, né, o ganho real dela não é esse, o ganho líquido é um pouco abaixo. Então é interessante você investir nesse fundo quando você tiver alguma certeza ou você vê alguma crise vindo, que você vai conseguir manter sua rentabilidade independente das crises que acontecerem, independente dos problemas econômicos que ocorrerem. Então, um outro ponto em relação ao tesouro pré-fixado é que ele também tem a modalidade de juros semestrais. Então você pode, a cada 6 meses, estar recebendo ali o retorno, né, o rendimento em cima daquele título que você comprou. Ele vai te dar um retorno em cima disso a cada 6 meses, e você também não precisa esperar até o final do período para conseguir resgatar os seus ganhos. Então ele é uma ótima opção para quem quer, por exemplo, acumular ao longo do período, por exemplo, durante essa crise que a gente passou, ou então no momento de 2016, quando a gente tinha uma taxa de juros muito alta, e aí depois essa taxa caiu. A taxa Selic estava em torno de 14%, se eu não me engano, e hoje em dia ela está em 2,25%. Quem investiu lá atrás nesses títulos manteve uma rentabilidade alta, o que é muito interessante nesses períodos, caso você não queira se aventurar na renda variável. O Tesouro IPCA, ele é basicamente um título emitido pelo governo em que ele garante que você vai ter uma rentabilidade que não faça com que desvalorize seu dinheiro. Então, ao longo do período que você vai investir, digamos que seja um título que vai vencer daqui 10 anos, ele garante que no período de 10 anos o seu dinheiro vai acompanhar a inflação, ou seja, ele não vai desvalorizar aquele dinheiro, o seu poder de compra vai continuar o mesmo. Entendeu? Porque ao longo do tempo, digamos que a inflação suba 10%, o Tesouro IPCA vai garantir que o dinheiro que você investiu lá acompanhe essa subida ali da inflação e o seu dinheiro não desvalorize, tendo o mesmo poder de compra que você tinha no início. Mas uma característica bem interessante desse título é que ele tem uma modalidade que é considerada híbrida. Por quê? Você vai ter a taxa IPCA ali, né, que significa o índice de preço para o consumidor amplo, que é basicamente o valor que a gente paga, né, que o consumidor final paga pelos produtos. Uma característica interessante dele é que alguns títulos ele coloca uma taxa a mais em cima do IPCA. Essa taxa a gente pode colocar, por exemplo, uma taxa de 3%. Lá tem alguns títulos que é 3% mais o IPCA, que é, né, a taxa da inflação. Então você vai ter a inflação mais aquela taxa acrescida e vai ser essa sua rentabilidade ao longo do período. Uma das boas coisas é que você consegue fazer com que o seu dinheiro não desvalorize, mas o que é ruim é que você não consegue prever o quanto que você vai ganhar. Apesar de ser uma renda fixa, você não consegue ter essa previsão. Uma outra modalidade disso é o IPCA com juros semestrais. Qual que é a diferença desse? O detalhe dos juros semestrais é que a cada 6 meses você vai estar recebendo ali um retorno daquele rendimento, não sendo necessário esperar até o fim do período para você conseguir receber o rendimento daquele tempo que você investiu. Então, normalmente esses pagamentos são feitos entre 1º de janeiro e 1º de julho. Julho, isso mesmo. Entre 1º de janeiro e 1º de julho. Então você vai, uma das modalidades dele é que você consiga fazer esse investimento e o seu dinheiro não desvalorize. É basicamente a descrição ali, o que consiste o Tesouro IPCA, dizendo de maneira bem simples. Agora que eu expliquei os principais detalhes em relação a esses títulos, é importante ressaltar para cada objetivo, cada um tem o seu objetivo específico. Por exemplo, a taxa Selic, como eu já mencionei, ela é excelente para reserva de emergência. Ou então, por exemplo, se você investe na renda variável, ela é excelente para uma reserva de oportunidades, onde você vai guardar um valor ali para caso a bolsa tenha uma queda, você tenha um dinheiro guardado para conseguir investir naquelas ações que você considera que estão baratas, por exemplo.
caso essa seja a sua filosofia de investimentos. Se você está começando, a taxa Selic é excelente para você, porque o investimento no título da taxa Selic, ele exige um custo muito baixo de início. Você não precisa ter, por exemplo, acima de R$1.000, como acontece em alguns títulos do Tesouro pré-fixado. Você consegue investir ali na casa dos R$30 na taxa Selic. Então é extremamente interessante para quem está começando, para quem quer aprender sobre isso. Ela é muito segura, é um título que, se você achar que não está valendo a pena para você, você consegue tirar sem ter perdas. Então é interessante para quem está começando. Falando em termos de rentabilidade, ela não é tão interessante, mas para quem está querendo ter segurança e guardar dinheiro num lugar que seja melhor do que a poupança, é extremamente interessante. Então, voltando ao tesouro pré-fixado, como eu já mencionei também, ele é extremamente interessante em situações em que você quer não perder sua rentabilidade. O tesouro IPCA é extremamente interessante para quem está querendo começar a investir na renda fixa e ter uma visão de longo prazo. O tesouro IPCA ele é o título com os maiores prazos, né? Às vezes com títulos até para depois de 2050. Então é uma excelente opção para você querer que o seu dinheiro seja preservado, que o seu poder de compra seja preservado para os próximos 30 anos. E isso faz com que isso seja uma ótima opção para sua aposentadoria. Você que está querendo acumular dinheiro para que não tenha que depender do governo, de alguém quando você for mais velho, daqui 30 anos, por exemplo, é uma excelente opção. Porque o seu dinheiro não vai desvalorizar e você consegue ter a certeza de que é seguro aquele investimento, né? Você consegue ter uma rentabilidade que vai acompanhar o poder de compra, vai acompanhar a inflação nesse período de 30 anos, por exemplo. Então, pessoal, caso vocês queiram se aprofundar mais nesse assunto referente aos títulos do Tesouro Direto e como funciona, como o governo emite essas dívidas, etc., os pormenores, digamos assim, aqui na descrição do vídeo vai ter um link que vai direcionar para a Amazon, onde a gente é associado aqui do Nerd de Investimentos, que vai ter um livro lá com bastante conteúdo sobre isso. Vocês vão conseguir estudar melhor, vão ter um entendimento mais aprofundado, digamos assim. É muito difícil condensar aqui num vídeo de 10, 12 minutos todos os detalhes e os pormenores de como esses títulos funcionam. Eu passei as informações principais aqui para vocês e espero que vocês tenham entendido e tenha ficado claro. Caso vocês queiram aprender ali nos pormenores desse conteúdo, né, sobre o Tesouro Direto, eu recomendo muito o livro que eu deixei aqui na descrição. Ele não é muito caro, ele está em torno de mais ou menos de uns R$45, e esse dinheiro com certeza vai retornar para vocês em forma de conhecimento, então é sempre muito útil ler, né, ter esse conhecimento mais aprofundado antes de a gente colocar o nosso dinheiro. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior sobre controle da vida financeira, controle dos seus gastos, da sua gestão ali, né, das suas finanças pessoais, aqui no card, um desses dois lados aqui, vai estar passando o vídeo que a gente fez. Volta lá se você não assistiu, tem bastante conteúdo que vai agregar para vocês também. Se você curtiu esse vídeo, se você achou que o conteúdo é interessante, se ficou claro, deixa um comentário aqui embaixo se você já investe no Tesouro Direto, se você investe em renda variável, se você entendeu, se tem alguma dúvida sobre esse assunto, se caso tenha, a gente faz um novo vídeo respondendo aí, faz um vídeo de perguntas a serem respondidas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber os vídeos de novas notificações. Espero que todos tenham gostado e valeu, pessoal!